Olá, eu me dirijo aos acupunturistas brasileiros, especialmente aos acupunturistas do estado do Paraná. Meu nome é Nelson Roseman, eu sou advogado, além de advogado eu sou bacharel em fisioterapia e na qualidade de bacharel em fisioterapia eu possuo 2 especializações em acupuntura. Conheço a história da acupuntura e especialmente a história da regulamentação da acupuntura no Brasil, pois a acompanho há mais de 30 anos. Sou, inclusive, um dos fundadores da Sobrafis, a Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, que tem mais de 30 anos. Atualmente, eu advogo para a Associação dos Empresários ou das Empresas, melhor dizendo, a Associação das Empresas de Fisioterapia de Santa Catarina, a Cefisio Santa Catarina, advogo para a Sociedade Brasileira de Acupuntura, SBA, e também advogo, em parte, para o CRAENJ, o Conselho de Autorregulamentação da Acupuntura de Minas Gerais. Em razão disso, é que quero tecer alguns comentários a respeito da nova resolução 227 de 2021, emanada aqui pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná, em 15 de novembro de 2021, até para tranquilizar todos os acupunturistas do Brasil. Os senhores podem observar que temos agora aqui em tela a resolução CRM 227/2021. Muito bem, voltaremos a ela em alguns instantes, tecendo algumas explicações importantíssimas. Antes disso, é preciso explicar aos senhores o que é uma autarquia. Por quê? Porque o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná é uma autarquia. As autarquias, elas são efetivamente sujeitos, ou melhor, pessoas jurídicas de direito público, criadas por uma lei com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado mediante o controle administrativo exercido nos limites da lei. Essa é uma definição clássica da professora Maria Helena Diniz. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina foram criados pela Lei 3.268 de 1957, enquanto era presidente ainda o Juscelino Kubitschek, coincidentemente médico. E a competência dessas autarquias é supervisionar a ética profissional e julgar disciplinarmente a classe médica em todo o território nacional. Isto é artigo de lei, esta é a competência dos conselhos federal e regionais de medicina. É preciso ficar bastante claro que o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina não podem ir além do médico. O que eu quero dizer com isso? Você não verá o Conselho Federal de Medicina fiscalizando, por exemplo, a atividade de um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo tem a sua própria autarquia, que são o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia. Por esse motivo, o CRM e o CFM não fiscalizarão jamais um psicólogo. Da mesma forma, os psicólogos, o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia jamais fiscalizarão um médico, ou seja, vice-versa, não é? Então, na verdade, o Conselho Regional de Medicina, ele tem por dever, ele tem a missão de fiscalizar e julgar exclusivamente médicos, nada além de médicos. Os senhores então vão observar aqui, na nossa legislação, que foi publicada recentemente, que a intenção desta resolução emanada pelo CRM do Paraná é regulamentar o exercício da acupuntura como prática médica. Percebam
a delicada diferença existente em regulamentar o exercício da acupuntura como prática médica para regulamentar o exercício da acupuntura para a prática médica. Para a prática médica seria regulamentar como se faz a acupuntura pelo médico. Tudo bem? Tudo certo? Porque o médico também faz acupuntura. Também faz acupuntura, mas não detém a exclusividade da acupuntura, jamais deteve no Brasil, jamais deterá. Observe que regulamentar o exercício da acupuntura como prática médica pretende novamente, de maneira transversa, limitar o exercício da acupuntura somente à classe médica, o que é uma aberração jurídica, como os senhores vão poder compreender ao longo dessa nossa conversa. Primeiro fator, assim, muito interessante de se observar nesta resolução é o seguinte: os senhores estão vendo aqui, ó, considerando que a resolução CFM 1455 de 11 de agosto de 95, né, ele fundamenta a resolução 227 de 2021, publicada agora no dia 15 de novembro de 2021, numa resolução que está aqui, novamente vamos voltar a ela, 1455 de 11 de agosto de 95. Pasmem os senhores que esta resolução está aqui do próprio site do CFM, está aqui, ó, revogada. Ela foi revogada em 2002 por outra resolução. Isso significa dizer, muito simplesmente, que quando você fundamenta um ato administrativo numa resolução outra, anterior a ela, que já foi revogada, evidentemente isso traz uma nulidade importante, porque ela perde a sua fundamentação. Se a resolução que a fundamenta não existe mais ou não está mais em vigor, é óbvio que isso se reflete através dela. Isso aqui, na verdade, é um erro até mesmo que se pode dizer um erro grosseiro, né? Fundamentar uma resolução em uma resolução que foi revogada. É um erro jurídico grosseiro. E segundo ponto, que nós precisamos tomar, assim, uma atenção muito especial, é o seguinte: as competências do Conselho Regional e do Conselho Federal de Medicina. Bom, as competências são dadas por lei e são regulamentadas pelo regulamento interno. Observem os senhores que retirado do próprio site aqui do CFM, regulamento interno do CFM. Artigo 10, ao CFM compete. Os senhores vão tomar aqui conhecimento lá embaixo, podem verificar aqui junto comigo. O inciso 20, expedir resoluções normatizadoras ou fiscalizadoras do exercício profissional dos médicos e das pessoas jurídicas cuja atividade básica seja a medicina. Então, isso é uma competência do CFM. Agora, vamos buscar aqui as competências do CRM do Paraná, retirado do próprio site dele, do próprio regimento interno do Conselho Regional de Medicina. Os senhores vão encontrar aqui no artigo 7º as competências do Conselho Regional de Medicina. E os senhores vão observar o seguinte, que ao CRM cabe, um minuto só, vamos encontrar aqui, acho que está aqui mais para cima, está aqui, no seu inciso 5º, expedir resoluções e instruções normativas necessárias ao funcionamento do CRM. Ao funcionamento do CRM Paraná. A competência do CRM Paraná limita-se a expedir resoluções e instruções normativas necessárias ao funcionamento do CRM do Paraná. Ora, quando os senhores pegam uma resolução que pretende regulamentar o exercício da acupuntura como prática médica, nós já observamos que ela não pretende regulamentar algo do CRM do Paraná. Ela pretende, além da conta, regulamentar uma profissão, o que é uma afronta ao princípio da legalidade.
Os senhores precisam compreender que o ato administrativo 227/2021, que é esta resolução aqui, tem vícios importantíssimos. Primeiro deles, o agente que exarou, que emanou o ato administrativo, segundo o seu próprio regimento interno, não tem competência para fazê-lo. Segundo, o motivo ou finalidade do ato é viciado desde a raiz, porque a motivação do ato deve encontrar amparo em, vamos dizer assim, no interesse público. E aqui, o que menos importa é o interesse público. O CRM do Paraná está trocando os interesses corporativos da autarquia pelos interesses públicos ao baixar uma resolução como essa. Mas, além disso, os senhores podem observar que o que traz o ato, a resolução, é embasada na lei do ato médico. Os senhores vão encontrar aqui, ó, Lei 12.842, de 12 de julho de 2013, que é a lei do ato médico. E na lei do ato médico, os senhores vão poder, olha aqui, ó, mensagem de veto da lei do ato médico. Senhor presidente do Senado, comunico Vossa Excelência os vetos. Observe aqui que foi vetado o inciso 1 do caput do parágrafo 2º do artigo 4º desta lei que dá o ato médico. Veja, atente aqui para as razões de veto. O texto inviabiliza a manutenção das ações praticadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da forma como ele foi redigido, o inciso 1 impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais da saúde, contando inclusive com a realização do diagnóstico nosológico por outros profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso de programas de prevenção, controle à malária, tuberculose, rancenias e doenças sexualmente transmissíveis e assim por diante. O veto do inciso 1 é o mais interessante aqui também, né? O veto, ele considera a própria acupuntura, aqui, o inciso 1, parágrafo 4º do artigo 4º. Os médicos tentaram trazer para eles a invasão da epiderme, derme, uso de produtos químicos ou abrasivos, invasão da pele atingindo tecido subcutâneo, injeção, sucção, punção, insuflação e assim por diante. Esta parte da lei foi vetada. E observem por que ela foi vetada. Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam os procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo aqueles que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções, drenagens e transforma a prática da acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades da atenção da saúde, contrariando assim a política nacional de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, do Poder Executivo, né? Então, observem os senhores que o ato administrativo eivado de nulidade do Conselho Regional de Medicina desatende a própria lei do ato médico quando vai contra o próprio veto do presidente da República, que retirou a condição de punção e outras questões mais como ato médico. Então não é possível que aqui no artigo número 1 da resolução, ele venha aqui e implante dizendo que a acupuntura e seus correlatos, agulhamento, são considerados ato médico. Não são. Não são por um motivo, porque não existe lei que diga
que eles são. Não existe lei. E a lei do ato médico, que pretendia transformar a acupuntura em ato médico, não transformou porque este artigo especificamente foi vetado. E foi vetado porque desatende o interesse público da Política Nacional de Práticas Integrativas, que ainda é vigente no Sistema Único de Saúde do Brasil. Portanto, temos aqui, meus caros, que esta resolução é no mínimo esdrúxula, né? Não surte efeito prático nenhum para outros profissionais e provavelmente deve ser, se for confrontada juridicamente, deve ser anulada, pelas razões que nós expomos neste momento aqui no vídeo. É uma pena, é lamentável que os médicos insistam, é mais lamentável ainda que um conselho regional de um estado se sobreponha a um conselho federal na tentativa de regulamentar o exercício de uma profissão. É lamentável. É o que eu posso dizer e desejar a todos vocês uma boa prática da acupuntura. Pratiquem, porque ela é livre. Até uma próxima ocasião.